Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar os nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Ih, rapaz, ele escreveu outra carta. Por que será? Vamos descobrir. A segunda carta de Paulo a Timóteo é assim subdividida no capítulo 1, falando sobre fidelidade, obreiro aprovado no capítulo 2, os últimos dias no 3, e no capítulo 4, carreira e combate. O livro de 2 Timóteo trata da última carta de Paulo. Foi uma carta de despedida, por isso que ele escreveu essa segunda carta ao seu amigo, seu aluno Timóteo. Nela, assim como o Senhor Jesus comissionou a igreja, Paulo, por intermédio de Timóteo, comissiona-nos também. O esboço básico da segunda carta de Paulo a Timóteo tem como tema procure ser e ter, procure ter a aprovação de Deus e procure ser um trabalhador invergonhável. É uma ordem que envolve ter uma qualificação, aprovação divina, e que envolve também uma característica que é ser um trabalhador. Curiosidades da segunda carta de Paulo a Timóteo. Provavelmente foi escrita em algum momento entre os anos 64 e 65, na segunda vez que Paulo esteve preso, pouco antes do seu martírio. Paulo incentivou a Timóteo e deu-lhe forças para prosseguir depois que o próprio Paulo morresse, o que aparentemente logo ocorreria. O livro de 2 Timóteo é essencialmente as últimas palavras do apóstolo Paulo. Paulo olhou além da sua própria situação para expressar preocupação com as igrejas e especificamente com Timóteo. Paulo queria usar suas palavras para encorajar Timóteo e todos os outros crentes a perseverar na fé e proclamar o evangelho de Jesus. Nessa carta ele dá conselhos pessoais, incentivos, advertências e instruções para o Timóteo e para que ele siga o exemplo de Paulo como verdadeira e fiel testemunha de Jesus. Ao longo de 4 capítulos, Paulo ressalta a importância de se evitar as crenças e práticas ímpias e combater a imoralidade do meio do povo. Ele ainda alerta que no fim dos tempos haverá perseguição aos cristãos. Olha só, hein? Haverá perseguição aos cristãos e conclui fazendo um apelo para que permaneçam firmes na fé e terminem a corrida forte. Está aí o texto de Paulo, prega a palavra, insta, seja em tempo ou fora de tempo, né? Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Na sua primeira carta, Paulo falou muito do trabalho que Timóteo teria entre os efésios. Nessa segunda parte, ele focaliza mais no próprio Timóteo, exortando a não desfalecer no serviço do Senhor, que era o chamado de Timóteo. Paulo encoraja Timóteo a permanecer apaixonado por Cristo e a permanecer firme na sã doutrina. Tem aí todas as referências, você pode aí dar uma pausa no vídeo e ler essas referências, Paulo relembra Timóteo a evitar as crenças e práticas ímpias e fugir de qualquer coisa imoral. E no fim dos tempos haverá intensa perseguição e apostasia da fé cristã. E Paulo encerra com um intenso apelo para que os crentes permaneçam firmes, como nós lemos já na página anterior. Os textos mais conhecidos de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, e termina com o texto mais conhecido da Bíblia, um dos mais conhecidos: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Um resumo básico aí, no 2 Timóteo capítulo 1, Paulo fala do dom e poder de Deus, que é recebido pela ordenação ao sacerdócio. Ele ensina que o espírito de temor não vem de Deus e que não devemos envergonhar do nosso testemunho de Cristo. No capítulo 2, Paulo emprega as metáforas do soldado, do atleta vitorioso e do lavrador trabalhador para ilustrar a necessidade de enfrentar dificuldades para receber a glória eterna. Ele contrasta os verdadeiros e falsos mestres e o compara a vasos de honra
e de desonra, além de advertir a Timóteo a não entrar em controvérsias e ao ensinar com paciência os que precisam arrepender-se. Termina ali a sua carta descrevendo a situação iníqua dos últimos dias e incentiva Timóteo a usar as Escrituras e suas responsabilidades de líder no sacerdócio como base, em suas responsabilidades. Menciona a morte iminente, que declara guardou a fé, e Paulo testifica que o Senhor o guardaria para o reino celestial. Pois bem, gente boa, termina aqui nosso livro, segunda carta de Paulo a Timóteo. Mais uma vez com a sua figurinha aí, Paulo abençoando Timóteo, com a mãe Eunice e a avó Lloyd. Que você leia aí essa carta, essa segunda carta, que é uma carta de despedida do apóstolo Paulo a Timóteo, deixando ali excelentes recomendações para esse jovem pastor. E se você ainda não lê a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.